Mas, assim, uma coisa que me vem em cima da fala de vocês é que, no fim das contas, a gente fala muito inovação e tecnologia, né? Essas palavras, às vezes, estão muito conectadas, muito ligadas, e a gente está nesse meio de tecnologia. Mas também, inovação é sobre pessoas, né? Porque não adianta nada ter o patrocinador e não ter o time engajado. Ou então, quem sabe, até não ter nem o patrocinador, digamos assim, né? Ou não ter a metodologia, que no fim das contas são as pessoas que estão à frente de todo esse processo. Né? Vocês concordam com essa frase de que inovação não é só sobre tecnologia, e sim sobre pessoas? É muito sobre pessoas, Alana. Eu gosto demais de gente. Tem 2 semanas, mais ou menos, que nós organizamos na Fiesc um fórum chamado Fórum Radar Reinvenção. Pensa, totalmente inovação. E nesse fórum a gente trabalhou muitos cases, mas eu me chamou a atenção alguns, óbvio, né, em que a gente usou cases de vários temas, e pessoas e engajamento foi um deles. Para falar sobre pessoas e engajamentos, a gente trouxe 2 exemplos de indústrias, assim, uma foi a Tigre e outra foi a ArcelorMittal. E a ArcelorMittal, ela trouxe um mito do apagão de mão de obra. Todo mundo está falando sobre apagão de mão de obra. Minha nossa, apagão de mão de obra, tal. Tá bom, então vamos tirar essa muleta e vamos ver como é que envolve isso. Então, quando a gente fala em inovar, eles arrumaram uma forma diferente, eles inovaram na maneira de trazer mão de obra para dentro da empresa. Então, uma indústria enorme, com muitos colaboradores, numa região pequena, numa cidade de São Francisco pequena, a mão de obra ali, além de rara, muito, muito pouco qualificada. E eles começaram a preparar a qualificação para a população de uma forma geral. Se fosse para trabalhar com eles ou não precisa ser colaborador. Então, desenvolveram várias capacitações, principalmente as mulheres que não são muito acostumadas a trabalhar nas fábricas, né, e a turnos, né, diferentes, noturnos, e eles desenvolveram habilidades incríveis nessas pessoas. As pessoas formadas e com aquela competência, para onde elas vão? Elas vão para aquela empresa. Então, eles saíram de 7% de contratação do time deles local para 70%. Isso é inovação, né? É inovação na maneira de desenvolver pessoas para trabalhar dentro da empresa, engajar pessoas. As pessoas são extremamente engajadas, né? Então, assim, ver o depoimento. Então, sim, né? Então, é uma forma de inovar no tema gente, né? Mas inovar, ela é gente, é com gente. A gente não faz isso se não for por meio de pessoas. Não tem jeito. Não dá certo. Quer ver não dar certo? É não querer, né? É não abrir a mente, é não ter esse mindset inovador. Aí realmente não dá. Mas tem tanta história legal, Alana, a gente falou de gostar ou não gostar de falar, eu quase não gosto. Eu até diria é, que inovação não é também sobre pessoas, né? Eu acho que é só sobre pessoas, porque é as pessoas que fazem tudo, né? Então, tanto é que aqui a gente está falando de mindset. Então, se a gente não tiver pessoas com mindset correto, ou com mindset trabalhado, basicamente a gente simplesmente não consegue. Tu pode ter a melhor tecnologia, tu pode ter o dinheiro que for para investir, tu simplesmente não vai conseguir atingir o teu objetivo de inovar, de fazer diferente e assim por diante. Inclusive, esse é um gancho de um dos posts que a gente tem no blog, que inclusive apareceu na tela há pouco, aí tá nos comentários se vocês quiserem acessar, que inovação é sobre pessoas, não tecnologia, é o nome do post do blog. E aí a gente fala que a gente pode, como que a gente pode inovar através das pessoas, né? Primeiro, liberdade para opinar e ousar sem medo de errar. Segundo, cultura do questionamento e feedback. Terceiro, inovação é para todos, não tem essa de achar que inovação é só para um ou para outro, né? E time de inovação também unido aos outros times, o time de inovação fazendo parte, inclusive em relação ao time de inovação, na nossa live sobre o time de inovação vai matar a sua empresa, a gente trouxe esse ponto do porquê o time de inovação vai matar a empresa, né? Exatamente porque se ele for visto como algo fora, digamos assim, da empresa, algo à parte, isso não vai funcionar. E se o objetivo for trazer só a tecnologia por si, digamos assim, também não vai funcionar, né? O time de inovação ele precisa estar unido aos outros times, unido ao propósito da empresa e ser um facilitador de metodologias. E aí é o último passo que a gente trouxe também no post do blog, que é inove com métodos, acompanhe métricas e otimize. E até a gente deu ali 4 passos
E um método super fácil para vocês conseguirem colocar isso em prática, que é, primeiro, suposição. Qual é a suposição que vocês estão tentando validar com esse teste que vocês estão fazendo? Segundo, hipótese. Qual é a hipótese de resposta para essa suposição que vocês queiram validar? Terceiro, teste para validação. Qual é o teste que vocês vão colocar em prática para validar essa hipótese, essa suposição? E as métricas de sucesso, porque sem as métricas a gente não consegue entender se aquilo deu certo ou não, né? Então, vocês já botaram para rodar alguma metodologia nesse sentido? Como foi a experiência de vocês? E como colocar isso na prática mesmo, né? Na prática, o que vai mandar muito é o que a gente comentou no início ali, né? A questão de como tornar o mindset algo executável, algo capaz de ser ensinado, um método mesmo, né? De ser ensinado, de ser propagado, de ser aculturado, né? Então tem muito disso de conseguir desenvolver a capacidade de propagar isto dentro da organização, né? E na prática a capacidade de ensinar as pessoas a ter consciência da onde ela está inserida, né? A gente falou um pouco de curiosidade, mas a curiosidade sem a consciência de onde ela está inserida, e quando eu falo consciência é no sentido de no dia a dia, a pessoa acordou, foi trabalhar, bateu o ponto, ela presta atenção nas lacunas de oportunidades que estão em volta dela, ela consegue ter esta percepção, porque na maior parte das vezes, quando a gente não consegue identificar isso, a gente não consegue partir de um ponto que seja um problema real do dia a dia, seja interno ou seja externo, né? Então, falando de pessoas especificamente, alguns critérios, digamos assim, de aplicação disso na prática, esse é um ponto importante. O teu processo ele precisa criar nas pessoas a capacidade de conscientemente, né, observar o seu entorno, né? E isso, junto com a capacidade de questionar que a gente trouxe, traz essa curiosidade, né? E um outro ponto bem importante, que nesse processo de implantação, quando a gente faz ele, uma das coisas que a gente mais fala, mas onde a gente mais erra, é justamente em criar um ambiente seguro que permite o erro, né? Mas tem algumas armadilhas aí, né? Porque pode acontecer, primeiro, de a gente criar este ambiente, mas ele não permitir tantos erros assim, né? Então, tipo, eu quero ter... Primeiro que realmente, nesse ambiente, precisa ser algo controlado, precisa ser algo gerenciado, né, digamos assim. Então, a gente não pode ir para os dois extremos de, eu vou criar um ambiente que permite erro, mas que na prática não é executado, então isso vai frustrar o time e vai criar uma pressão no processo de inovação, gerar um resultado a curto prazo e que seria uma expectativa, em alguns casos, irreal. Mas existe o outro lado também, que é aquela coisa, agora a gente permite erro aqui, então vamos sair errando que vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom para todo mundo, porque existe o erro que é construtivo e o erro que não é construtivo, ele é só danoso, né? Então existe o erro bom e o erro ruim. E na prática, onde que está esse erro bom e erro ruim, né? O erro ruim que eu considero é aquele erro recorrente, né? É o erro que muitas vezes num processo que a gente já conhece, a gente já passou por aquela fase, a gente já errou e a gente continua errando no mesmo lugar sem aprender, sem evoluir, né? Isso é um erro que não é construtivo, ele não te ajuda a evoluir, ele não te ajuda a inovar, ele não te ajuda a nada, ele só te atrapalha. E o erro construtivo é aquele onde eu testo coisas novas, eu testo hipóteses novas, eu testo cenários novos e antes mesmo do teste eu me preparo porque eu sei o que eu vou testar, eu sei o que eu espero, eu sei qual é a métrica que eu vou ter e quando eu tiver esse resultado eu sei o próximo passo. Então esse é um erro bom, porque é um erro num ambiente controlado, é um erro onde eu sei o que eu estou fazendo e eu já espero que provavelmente eu vou errar, mas quando eu errar eu vou absorver isso, vou entender esse feedback, seja de um cliente, seja de um
processo e o que fazer com ele e principalmente aprender com ele, né? Para conseguir sim dar o próximo passo, conseguir evoluir e continuar aí sim num ciclo de testar, aprender, construir e continuar esse processo de evolução.